Bom, boa noite a todos. Estamos gravando, eu aviso porque a gente precisa avisar, né? As pessoas têm que saber, né? Boa noite. Boa noite, Henrique. Bom, eu agradeço muitíssimo, né, a presença de Mariana e a presença de todos aqui. Eu acho que essa presença faz com que a gente tenha um conversatório com uma ânima alargada, vamos dizer assim. É muito interessante este terceiro encontro, o terceiro encontro do Tentativas, porque ele acaba com uma atividade que, de algum modo, tem essa relação que nos une, né, que é com Jorge Perec. Nós acabamos nos conhecendo, me parece, via Perec, né, de algum modo, Perec nos colocou em contato, né, eu não conhecia o trabalho da Mariana, a gente acabou se conhecendo ano passado, foi ano passado, né, Mariana? Foi. Faz tanto, esse ano foi parece tantos anos. Estranho, que parece que faz muito tempo, né? Acabou que Mariana me convidou para uma fala sobre o Perec no Max, que foi muito legal, foi muito bom para mim, assim, esse contato com vocês. E, bom, aí começou uma espécie de amizade à distância via Perec. Então, eu agradeço muito a tua presença aqui hoje conosco, para a gente dar continuidade a essa amizade de leitura, né? E também de pesquisa e de associação daquilo que nos une, que é também as artes, a educação e esses propósitos. Então, te agradeço muito. Não sei se Bruna quer fazer alguma outra observação, porque Bruna é nossa anfitriã maior neste evento de tentativas deste ano. Então, eu faço as honras da casa, eu faço a apresentação da convidada, né? Então, boa noite a todos. É um prazer enorme, eu não conhecia a Mariana, né? Então, é um prazer enorme te receber neste encontro, sinta-se abraçada. Obrigada. E a Mariana é também outra desses professores multifuncionais que fazem coisas online, que fazem eventos virtuais com muitas coisas diferentes, com um grupo super ativo, que isso é uma dessas coisas bacanas de apresentar, não é só um currículo muito bacana, com uma formação linda em artes, mas também com um grupo bastante ativo, isso é uma coisa muito legal. Então, te apresentar como uma professora que tem um grupo bonito e que produz muito e que produz com qualidade e que dialoga tanto com o que nós fazemos e sinto-se muito acolhida e a gente se sente muito bem em poder compartilhar dessas ideias e trabalhar junto de alguma forma. Obrigada. Então, vamos começar? Vamos começar? Vamos lá, então. Então, boa noite oficialmente. Todo mundo, todos, né? Todas, todos e todes que estão aqui. Eu só pude ver um pedacinho, infelizmente, da quarta-feira, porque estão fazendo um curso nas quartas à noite. E ontem também não consegui ver, mas vi um pouquinho da fala da outra Mariana. Bem interessante, né? E como essas aproximações com o Perec atravessam, né, fronteiras. E como o Máximo falou, então, eu achei a pesquisa de vocês e o grupo sem querer na internet. Ó, aqui os cachorros da vizinhança, tá? Não são os meus. Eu comecei esse projeto de pesquisa da UERGS no ano passado, né, em 2019, parece que já faz realmente muito tempo. E é um projeto de pesquisa dentro de um grupo de pesquisa na área das artes, né, o Grupo Flume. E a gente tem linhas de pesquisa em educação, em teoria e em poéticas. E depois que eu terminei o doutorado, eu tive muita vontade de fazer alguma coisa com o Perec na universidade, né? Porque, digamos que meu fã-clube do Perec, assim, vai aumentando, a gente vai junto nas aulas e vai gostando. E eu conheci o Jorge Perec no ano de 2001, por aí, 2002, por aí, quando eu terminei a graduação e comecei a fazer um mestrado no Instituto de Artes. Então, a primeira coisa que eu acho que eu li do Perec foi Espécies de Espaço e discípulos. A gente brinca que a gente vai criar um culto discípulos do Perec, né? Perec amém, porque o Perec realmente ele é muito apaixonante, né? E aí, então, eu comecei a pesquisar o Espécies de Espaço, e aí foi
últimos muitos anos foi aumentando o meu interesse, fui pesquisando, lendo mais, né? Fiquei meio aquela coisa meio de fã de, sabe, ídolo de rock and roll, assim, que tu compra a biografia do Perrec, tu compra não sei o que do Perrec em espanhol, em português, em francês, tudo que tu acha do Perrec. E aí começou essa coisa do Perrec, né? E aí, então, pensando nisso, nesse interesse no Perrec, especialmente no infraordinário, né, que é essa ideia-chave do livro Infraordinário e do texto Aproximações do Quê, eu pensei que seria muito legal de a gente trabalhar como pesquisa em arte, né, com arte, em arte e educação na universidade. E daí, para minha surpresa, assim, a gente começou a trabalhar meio que, assim, descompromissadamente, né, a gente começou a se encontrar segundas-feiras quinzenais lá em Montenegro, onde, né, o nosso curso de artes visuais é em Montenegro. Em Montenegro também tem uma coisa interessante, que o curso de artes visuais, ele compartilha professores e espaços com a Fundação de Artes de Montenegro e com o curso de dança, teatro e música. Então, em alguns componentes curriculares, eu sempre tenho alunos de outros cursos, né, e aí eu fiz a chamada, vamos, quem sabe, começar a pesquisar Perrec e outras coisas que tenham a ver com o cotidiano, né, e começou a aparecer muita gente, assim, pessoal formado já, então, atualmente, assim, fazem parte pessoas que são formadas em dança, em teatro, em artes visuais, tem gente que está na graduação, tem gente que está no mestrado, né, e a gente começou a estudar juntos, ler coisas e fazer, a partir disso, propostas coletivas, jogos poéticos, né, e a ideia muito é que é um grupo livre, assim, ele não é um grupo de pesquisa propriamente teórico, né, mas a ideia é que cada um se organize da sua forma, cada um faça, a partir dessas leituras, dessas conversas, o que quiser, né. E aí veio a pandemia, né, então, aí a gente começou a se encontrar online, e esse ano, então, teve o projeto FAC, esse edital, e a gente resolveu, então, fazer uma proposta de exposição. Essa exposição, então, aconteceu no Instagram, e tem um catálogo, né, tem um vídeo, que eu vou mostrar hoje, e, além disso, né, a gente tem trabalhado muito, principalmente pelo Google Meet, pelo famigerado WhatsApp, né, que a gente tem um grupo que a gente conversa muito, e as coisas estão fluindo assim à distância, né, e por que Perrec, né, porque o infraordinário, espécies de espaço, tentativa de esgotamento, né, bom, quando eu comecei a procurar coisas, Perrec, infraordinário educação, infraordinário e arte, eu encontrei o texto do Máximo, e eu encontrei o grupo de vocês, o grupo, né, do ateliê, né, e eu achei muito incrível, muito legal, e comecei a ler coisas, assim, pelo mundo, né, de como o Perrec, ele desperta esse interesse por essa maneira de olhar para o cotidiano, né, de uma maneira, como ele mesmo diz, focado no endótico, muito mais do que no exótico, né, no evento e no extraordinário. E eu penso muito que essa ideia de fazer pesquisa e fazer arte me interessa, né, e eu acho que interessa a todo mundo que está no grupo, que é uma forma de pensar, é uma pesquisa que não necessariamente produz, né, a gente não tem essa ideia de produtividade em primeiro lugar, de qualis, capis, CNPq, no momento a gente tem 2 bolsistas, assim, de iniciação científica, a Larissa Borges e o Bruno Campos, não sei se eles estão aí, mas a ideia, assim, não é trabalhar juntos para produzir um produto, né, é pensar no infraordinário. Então a nossa pesquisa, o Rafael tá aí, ele está dizendo, a nossa pesquisa acontece digamos, nesse ritmo, né, de as coisas a gente vai conversando e vai fazendo e vai estudando, né. Eu acho que eu vou mostrar o vídeo, eu vou botar o link aqui no chat, e daí todo mundo dá play e assiste, pode ser? Porque se a gente for projetar, talvez tranque, né? Pode ser, eu acho que é melhor. É melhor. Acho que já está lá o primeiro link, né? Eu vou botar aqui, ó, para quem chegou depois. E aí a gente faz tipo 1, 2, 3 já? Não sei. Vamos esperando um pouquinho para as pessoas conseguirem acessar.
Talvez seja legal dizer quanto tempo tem, Mari, para dizer assim, daqui a tanto tempo a gente volta. São tem 2 minutos, né? Tá. 2 minutos. A gente pode ficar aqui. Eu vou tirar meu som e vou dar play daí. Acho que sim, acho que a gente tem que fazer assim. Então tá, 1, 2, 3 e já. Acho que agora. Lindo vídeo, já tinha visto, mas. Então, isso a Mariana falou do ronron. Então, uma coisa que a gente começou a fazer na quarentena foi que a gente começou, assim, um dia no WhatsApp, brincando, e alguém leu um texto em voz alta e gravou, e aí, então, a gente começou a gravar o que a gente chama de infrassons, né? Então, os infrassons são uma coleção de coisas que virou, tipo, um jogo do WhatsApp, né? Às vezes, algum dia da semana, alguém lança, assim, sem mais nem menos, um infrassom. Então, tem ronron de gato, tem mastigação de alguma coisa. E o jogo é sempre tentar adivinhar o que é, né? Barulho de chuva. E aí, a gente tem até a ideia de um dia, quem sabe, compilar todos esses infrassons, né? E fazer sei lá, um disco, uma trilha sonora, né? Os inventários, né? E as listas. Isso, os inventários e as listas, né, do PREC, né, e junto com os infraordinários, né, a gente também tem interesse, faz tempo, pelo infrafino e infraleve do Marcel Duchamp, né, e muitas vezes a gente faz esse cruzamento nas propostas e nas pesquisas, né, com esses dois conceitos desses dois artistas, né, então, o Jorge Perec e o Marcel Duchamp. E a ideia é que, a partir desses inventários, né, surjam outros inventários e dentro do grupo, cada um com seus interesses, até porque todos somos das artes, mas temos formações, né, em dança, em teatro, em música, temos professoras, professores, então acaba que, como cada um, digamos, trabalha com o infraordinário, o infrafino, né, acaba sendo de maneira também diferente, de acordo com o que cada um se interessa em inventariar, né, a gente poderia dizer, no cotidiano, né. Eu não sei se tem alguém aqui dos infras que gostaria também de falar, para não ficar só eu falando. Se estão com vergonha, não fiquem. Eu vou falar, Mari. Então tá, oi, Liz, tudo bem? Depois eu posso falar um pouquinho também.
Então tá. Eu só queria lançar a ideia, já que estamos aqui nesse conversatório, da nossa conversa infinita. A gente vem desenvolvendo há algum tempo, a gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse grupo a gente então vai conversando e vai jogando ideias, às vezes interage, às vezes não. E essa conversa, que não necessariamente precisa ter uma linha, né, e um sentido, a gente queria propor essa conversa, uma parcela dessa conversa infinita aqui no chat. Então, que a gente fosse jogando ideias no chat e que fosse compondo essa conversa sem a preocupação de depois ler enquanto perguntas, mas mais como essas vozes que vão compondo esse encontro. E sabendo que esse vídeo depois vai para o YouTube, pensar que o que surgir de comentários lá vão compondo a nossa conversa infinita, que se expande virtualmente enquanto potência mesmo. E aí a gente continua essa conversa infinita com o grupo em outras ocasiões. Eu sei que vocês vão gravar, né? Então a gente vai documentando essas conversas e a gente segue. Cada vez que a gente se tocar, se chocar aí pelo mundo, a gente vai inventariando as nossas conversas ao infinito também. Maravilha, a ideia do conversatório é justamente essa, né? De lançar conversas. Vamos começar lá, então, Tati, fica à vontade para falar também aí. Eu só queria falar um pouquinho de como essas coisas do grupo de pesquisa vão para dentro da sala de aula também, que eu já sou formada, né, na UERGS e faço parte do grupo desde que ele iniciou, então muitas experiências ou experimentos que acontecem lá no grupo, às vezes eu proponho lá na minha sala de aula e acontecem coisas incríveis, assim, uma delas é o que foi para a exposição, que não foi o meu trabalho em si que estava na exposição do Instagram, que a Prof. Mariana falou logo no início, né? Mas foram os resultados dos trabalhos das crianças que foi uma proposta que a gente fez na sala de aula a partir dos estudos do PERREC, a partir daquela fala que a gente teve contigo lá no Margues. E, enfim, as coisas saem dali e acontecem nos espaços da escola também. Eu acho que isso é demais. Isso que tu fala, Tatiana, é sensacional. Assim, quando eu descobri não somente o PERREC, mas o ULIPO, né, a partir do trabalho do Queneau, o que, claro, eu fazendo um doutorado em educação, já tinha lido algum material deles, mas não com atenção assim para o uso em aula mesmo. Eu comecei a usar esse material, acho que em 2011, e é fantástico o que ocorre quando a gente faz esses exercícios no âmbito da escrita, no âmbito das proposições de prática, porque as pessoas se sentem mais liberadas naquilo que o próprio Queneau diz, né? Escrevendo que se vira escrevedora, é um fazer proposto, é uma prática que ela não vem de uma formação estética, né? Ela vem de um fazer com as coisas, ela vem de um endótipo, né? E também dessa autorrelação com o cotidiano, com as coisas que a gente manuseia. Então, as palavras entram nesse tom, quando se trata de escritura. E com crianças é maravilhoso, porque elas mesmas inventam restrições, né? Elas inventam muito. Naquela ocasião da oficina, a gente fez o trabalho de pensar na mochila e nas coisas que tinham ali, e no final a gente começou a brincar, assim, de fez um mapa no chão e pensou, deixar no chão só o que tem estojo, só o que tem régua. Aí eu comecei a propor, e daqui a pouco eu não existia mais, eles que começaram a jogar, inventar, e foi um dia feliz na escola. Legal. Então, alguém quer falar? Desculpa. Não? Ah, tá. Achei que alguém tinha dito. Então, assim, agora a ideia, né, essa por exemplo, dessa exposição, ou a gente está organizando um livrinho também, coletivo, né, é que, claro que o PERREC, às vezes, ele é um pretexto, né, para a gente trabalhar algumas coisas
que nos tocam, né, que tem a ver, que passam, claro, pelo ordinário, pelo cotidiano. Não necessariamente, né, todo mundo lê tudo do PREC, não, e gosta, né, a gente passa, assim, a gente faz, assim, umas notas, né, Tati, né, Lisa, a gente faz até porque nem tudo existe em português, né, então a gente procura ler, assim, sei lá, sem ser o tentativa de esgotamento, a gente leu notas do Espécie de Espaços, a gente leu o Infraordinário, esse texto, né, que eu traduzi, tem em espanhol também. Então, a ideia exatamente não é até tanto você usar o pé da letra, né, mas é que parte dessa ideia da restrição ou da observação, muito do PREC é a observação, né, e isso eu acho que... Oi? A gente vai inventando a partir dessas proposições, né? Isso. Criando as nossas próprias restrições ou os nossos próprios modos de pensar até a escola, a educação. E agora a gente está com um projeto só com 2 bolsistas, então o grupo em si é totalmente voluntário, desvinculado de orientações de tese, TCC, dissertação, né? Por exemplo, a Liz está fazendo mestrado, mas está fazendo mestrado na educação com outro orientador. A gente tem a Nina, que também está fazendo mestrado no DAD, então eu mesma não sou orientadora de ninguém, né? Eu sou orientadora dos únicos 2 alunos bolsistas, o Bruno e a Lari, né? A ideia é que seja mesmo algo bem, assim, infra, né? Que as pessoas entram e saem, participam, a gente se reúne, e eu tenho gostado muito de trabalhar junto com esse pessoal todo, sabe? Porque trabalhar, muitas vezes, na universidade, às vezes tu trabalha sozinha, né? Tu tem teus colegas, tu tem as turmas, mas é tanta obrigação, tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Ensino, pesquisa, extensão, e pega ônibus ainda, porque a gente trabalha em Montenegro, mora em Porto Alegre, tem gente que mora enfim, né, em tudo que é cidade do mundo aí, né, perto de Montenegro, quase ninguém mora em Montenegro, né, assim, a gente deve ter, sei lá, 5 pessoas que moram em Montenegro do grupo. Então, é muito legal de a gente poder trabalhar juntos, né, a partir desses infra-encontros, infra-contatos, né, e tem sido muito legal para mim também, sabe? Eu falo assim para o pessoal como é importante para mim, como professor e como artista, ter as contribuições, né? E ter essas conversas cotidianas, mesmo que por WhatsApp, né? Então, eu me sinto muito nutrida, digamos assim, né? Com essas invenções que a gente tem feito juntas, né? E juntos. Então, eu acho que isso para mim é muito interessante de pensar uma pesquisa em arte e educação, que não necessariamente está vinculada a parâmetros acadêmicos, né, e é claro que a gente sabe que a gente também faz pesquisa vinculada a parâmetros acadêmicos, mas o interesse nunca foi esse, né, e é um projeto de pesquisa, um grupo de estudos, nem o nome a gente sabia muito bem como chamar, né, então eu inscrevi na UERGS como um projeto de pesquisa, né, por tempo indeterminado, até a gente encher o saco e fazer outras coisas. Tem uma que é... Desculpa. Pode falar. É bem legal isso que tu fala, Mariana, assim, de formar um grupo que é feito por voluntários, né? Ou seja, esse vínculo se dá por uma espécie de relação de confiança e amizade, né? Não por um atravessamento institucional, porque isso libera as pessoas também de certas práticas, assim, ou de certos temores ou tensões. Isso é muito legal. Ontem a gente falou com o Gonçalo dizia, trazia Nietzsche, né, para a gente pensar um espaço da universidade como essa universidade selvagem, né, ele usando Bolanho e usando Nietzsche, onde a gente poderia pensar as relações da universidade a partir de uma espécie de autoeducação, né? E a autoeducação seria isso, se juntar em grupos por uma amizade intelectual, uma amizade de relações de produção, mas não uma produção que é metrificada, né? E porque aí entram outros fatores, outros norteadores institucionais que nos arrasam, vamos dizer assim.
eu tenho sentido muito isso, assim, de uma vontade de produção de liberdade, ao mesmo tempo ela sendo arrasada muitas vezes por essa métrica institucional. E o quão é legal quando isso se dá por outra via, por interesses de fato livres, né? De amor pela coisa, por uma união de fazer. Isso é legal. Até o WhatsApp pode se tornar mais leve, né? Porque é fluxo, né? É um fluxo. Digamos que esse é o grupo mais divertido, né, do WhatsApp. A gente tem todos os grupos burocráticos, né? Mas esse seria o grupo que não cansa, né? Estou acabando com os burocráticos do WhatsApp. Infelizmente eu sou coordenadora do curso até fevereiro, né? Então eu não posso ainda sair de vários grupos, mas a ideia é agora terminar a coordenação e fazer outras coisas, né? Mas como funcionária pública, também acho que é muito legal a gente ser coordenadora e a gente trabalhar na universidade em várias instâncias, né? A universidade é pública, a nossa universidade, o ERGS, é bem menor que as federais, é uma universidade também bem mais nova, né? Então, ela não tem nem 20 anos, ela tem quase, mas não tem. E, nesse aspecto, a gente tem bem menos recursos, né? Então, a nossa base, por exemplo, de leitura é quase toda PDFs, cópias didáticas, ou, né, traduções que fazemos nós mesmos, e muita troca, né, e muita viagem, e muitos piqueniques em Montenegro. Quando a gente podia, caminhava na beira do rio, né, o rio Caí é uma inspiração também para a gente. A cidade de Montenegro tem essa relação bem forte com a paisagem, né, fluvial, e é uma outra, trabalhar na UERGS e trabalhar com arte e educação na UERGS é com certeza uma outra escala, né, o nosso curso é menor, nós temos menos professores, menos alunos, né, e por isso a gente também se conhece muito, né, a gente sabe o nome de todo mundo, a Sheila, dona do bar, já participa dos projetos, né, então, até dos infraordinários, é uma coisa bem interessante, assim, que quando a gente pensa numa escola de arte mesmo, nesse sentido, sabe, no sentido de uma escola de arte, a gente até brinca, assim, parece aquelas escolas de arte que a gente vê, né, a gente chama de Mont Black College, em Montenegro, a gente faz um trocadilho, né, porque é um curso menor, é uma instituição menor, né. Então, é tudo, assim, muita luta, né, muita luta, isso não é algo clichê que eu estou falando, mas é difícil, tem muitas dificuldades, né, então a gente conquista cada bolsa de pesquisa que a gente tem, de iniciação científica, né, a gente acha tudo maravilhoso, coisas que às vezes nas federais são banais, né, pra gente é super, assim, difícil, né. Mais ou menos, Mariana. Eu acho que as federais têm uma estrutura grande, mas nossa estrutura de leitura, etc., também é PDF, também existe né, a gente tem um apoio maior da instituição, né, no sentido que a instituição é grande, né, então a gente tem tido bolsas para iniciação científica, mas tem diminuído bastante também isso. Só que também somos muitos, né? Só o programa de pós-graduação de educação são mais de 60 professores. Nossa. Então, ao mesmo tempo que a gente compete entre si de uma forma violenta também, né? Ou seja, existe uma relação também de hierarquia, de herança, vamos dizer assim, da URGS, de como ela funciona. Uhum. Mas eu acho que muitas coisas aí também são importantes, assim. E eu concordo muito contigo, assim, a gente precisa fazer as atividades administrativas porque afinal de contas, somos nós, né, que tocamos esse movimento administrativo nas universidades públicas. Também saí da coordenação da área agora e entrei no colegiado, assim, então a gente está sempre fazendo atividades nesse sentido. Né? Bom, deixa. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, assim, eu não preparei nenhuma conversa formal, viu, pessoal, é mais Acho maravilhoso. Eu tenho algumas perguntas sobre essa etapa,
esse projeto, enfim, agora, antes da gente começar a gravar, a gente já estava conversando sobre o projeto, como é que se deu o projeto, mas eu queria saber mais em termos de organização, como foi a proposta? Vocês tinham já, porque são diferentes exercícios, né? Foram feitos diferentes exercícios, algumas pessoas captaram, tinha um dia específico, que era o dia de captar um infraordinário, o dia dos chuveiros, foi muito engraçado. Eu compartilhando, tentando explicar em casa para a família o que era isso, né? Tentando explicar, porque daí tem que explicar para todo mundo o que significa isso. Então, muito interessante, e eu gostaria de saber como é que foi esse processo de organização, né? Porque para a gente parece tão claro, né? E foram tantos exercícios e tão diferentes, tão diversificados. Como é que vocês fizeram? Como é que foi a proposta para vocês? No caso do Tentativas de Esgotamento, a gente começou a partir da leitura, né, do livro ano passado, a gente fez um projeto para uma exposição na Estação da Cultura em Montenegro, né? E aí foi o projeto foi aprovado, a ideia é que todas as propostas tivessem a ver com o livro, né, com essa premissa da tentativa de esgotar, né, e aí a tentativa aqui era de esgotar, a gente pensou em objeto, né, isso, pessoa, lugar, né, a gente partiu assim até pelos interesses, né, e aí veio a pandemia, né, e daí essa exposição ficou engavetada, digamos assim, e aí quando começaram a surgir os editais virtuais, né, a gente tem algumas pessoas super empolgadas, que adoram, né, a Suzana, a Larissa Agustielli, o Lau, são pessoas que vão tocando muita coisa, e a Suzana escreveu daí o projeto, que seria, né, na Estação da Cultura, nesse edital. Então, como a gente já tinha um Instagram, né, a gente resolveu fazer a exposição ali e organizar depois o catálogo e esse vídeo, né. E aí a gente tem esses outros materiais, a gente tem os infrassons que vão acontecendo, a gente tem o Conversa Infinita, que foi a partir da leitura, claro, do Blanchot, né, o cotidiano é o mais difícil de se definir, e esse Conversa Infinita talvez vire um texto depois. A gente tem um projeto de livro pronto, assim, que é mais a partir do infraordinário mesmo, do que acontece quando nada acontece, né. Esse livro é um livro de artista coletivo, eu não me lembro mais quantas pessoas, mas mais ou menos 25 pessoas, e também a parte dessa ideia, né, o que acontece quando nada acontece, a partir disso cada pessoa foi desenvolvendo o seu projeto, né. A gente pretende editar esse livro, agora ficou meio também em stand-by, por causa da quarentena, a gente pretende editar e lançar o ano que vem daí. Que maravilhoso, estou impressionada com esses volumes de pessoas. Foram apenas, eu não tenho certeza, tipo, 20 e poucas pessoas foram Claro, não são sempre as mesmas, né, então no livro tem algumas pessoas que não estão na exposição, tem algumas pessoas que participam dos encontros de leitura e discussão dos textos, tem gente que faz algumas coisas e outras não, então, né, a gente, além do PREC, a gente vai tateando outras coisas que dialogam com o PREC, né, por exemplo, Blanchot, então, são coisas... Agora tem um pessoal bem interessado nas plantas e no COTIA, né, então outras ramificações acontecendo, né, que talvez nos apontem... Esse cotidiano que nos apresenta a partir também de certa estética de nosso tempo, né, também esse design, então, design de nosso tempo, vamos dizer. Eu acho isso muito interessante. Claro, tem gente interessada em discutir, sei lá, questões étnico-raciais, educação, gênero, e de alguma forma tudo isso vai se cruzando no cotidiano, né? E é isso que eu disse, o PREC é um ponto de partida. Depois, a partir disso, cada um vai tecendo seus interesses, suas relações, né? Então... Sim, porque essas frases de fundo, né, de PREC, que a gente extrai da leitura dele, o próprio termo infraordinário, eles nos dão uma matéria, assim, para a gente desenvolver infinito, assim. Eu me considero um fracasso de organização de material de publicização, vamos dizer assim, né? Eu também, por isso que eu não faço nada, eu digo. Eles
querem fazer exposição? Beleza, quem quer fazer? Daí, eu vou fazer o edital, né? Esse vídeo, quem pode fazer o vídeo, né? Eu também acho isso, eu sou péssima também para orientar e organizar. Por isso que esse grupo, ele se autogera. Rolou a empatia, agora... Na verdade, assim, se eu for pensar, assim, tudo que já foi produzido como exercícios a partir dessas ideias, assim, são muitas turmas, desde quando eu era substituto na Fabico, antes disso, quando eu estava na UX. Então, é maravilhoso, porque isso te dá matéria do endótico também nessa prática de educação. Então, nesse último projeto tem essa frase que tu mesmo utilizou, né? Como o vídeo, né? Como interrogar o habitual, né? E eu me faço a pergunta, como interrogar o habitual da aula, né? Isso que acontece. O que acontece entre uma aula, ou essa tensão, esse silêncio entre a docência, né? E os estudantes que ali compõem esse espaço, as paredes, as carteiras, esses papéis de anotações que já são escassos, né? Eu observo muito assim, como as pessoas vão para as aulas sem papel hoje, né? Tem sido bastante recorrente, talvez nas artes não, porque tem essa coisa de estar fazendo desenhos. Né? Mas também a gente tem isso. Isso me chama atenção, não por um ponto de vista moral, né? Nada disso, por atenção também de como as técnicas mudam as maneiras de captar, de se relacionar com as coisas, né? E vejo em PERREC muito material para a gente desenvolver muita coisa. O próprio Homem que Dorme lá, por exemplo, tanto o livro como o filme, né? Essa cena nossa, né? De professores, de alunos, de estudantes em busca de tentar perceber o que é esse espaço nosso do cotidiano. Ele corre contra um fio contra a correnteza habitual do que seria a instituição, mas como a instituição, né? Exato, E eu acho que o PERREC, ele tem isso de apaixonante, né? Porque ele fala uma língua que todo mundo entende, né? Mais ou menos isso, assim, ele fala de coisas que nos tocam, né? E ele tem eu acho que tem alguns autores, né, que tem outros no Olipo, com certeza, mas tem alguns autores que nos pegam de jeito, assim, né, e eu acho que ele é muito interessante também para a gente tensionar também as relações de arte e educação, as relações de pesquisa na universidade, as relações de escrita na universidade, né, então a gente tem tentado exercitar, por exemplo, agora os 2 alunos bolsistas têm que entregar um relatório de pesquisa, né? Como que vai ser esse relatório de pesquisa se a gente está fazendo um texto juntos no Google Docs, com desenho, com observação do cotidiano, com fotografia, com vídeo, né? E eu acho que isso é bem legal na linha de pesquisa de vocês, lá na FACED, porque vocês têm essa digamos, essa coragem, né, de tensionar os textos, as pesquisas, né, as dissertações e teses, elas não são convencionais nesse sentido da BNT, né, que às vezes nos engessa. E é muito legal de pensar isso, né, também em termos acadêmicos. Então, talvez esse seja o próximo passo daqui para frente. Trazer um pouco também para a vida cotidiana da academia, né, e da aula, e dos relatórios, né, então, agora a gente está tendo aula online, né, então tem um componente que eu trabalho que se chama Tridimensional 2, a gente trabalha poéticas da tridimensionalidade na arte contemporânea, seria um componente mais prático, né, e a gente está tendo aula online, a gente fez um dia espécies de espaço via Google Meet, foi super legal, sabe, cada um no seu espaço ali, cada um numa cidade, né, e nessas 2 horas a gente trabalhou com o PERREC, pensando a tridimensionalidade, os espaços da casa, né, as gambiarras né, que a gente não vê, mas como as pessoas encaixam seus computadores, seus celulares para fazer as aulas online, como os gatos, os cachorros, os filhos das famílias também participam. Isso é extremamente importante, né? A gente falava ontem, não sei se em aula,
da importância do doméstico ser assumido como um atravessamento, não periférico, né, mas o que é nossa base, vamos dizer assim. Eu não gosto muito da palavra base ou fundamento, mas para a gente poder se comunicar de forma rápida. E acho que a pandemia tem nos ajudado a pensar isso, assim, o quanto o gato que atravessa na tela, ou às vezes ter que sair para ver algo que está no fogo, outro gênero, faz parte também daquilo que nos interessa e que importa muito nesse processo de ler e escrever. Me parece que isso precisa entrar nas nossas pesquisas com mais força. Né? Aí não dá para a gente fazer de conta que a gente está na sala na universidade, né? A gente não está. Mesmo então, quando está. Mesmo quando está, a gente tem uma espécie de um filtro, né? Quando a gente entra na sala, que às vezes a gente esquece que a gente é pessoa, né? Que é um monte de gente juntas. E isso agora nas aulas online também é difícil, é óbvio, né? Nem tudo é maravilha, tem câmera que não abre, tem internet que não funciona. E a gente fica pensando como seria, talvez, PREC hoje, né? Escrever sobre, sei lá, espécies de espaço na pandemia, né? Então, são coisas muito legais de a gente pensar e imagina, um livro dele tem 40 anos, né? Sim. Então ao mesmo tempo tem coisas super atuais, assim, super legais de a gente trazer de volta, assim, né? Isso que tu fala sobre... na verdade, assim, eu vou amarrando conversa, assim, vou falando, porque eu gosto de falar, né? Mas, por favor, interrompam, façam perguntas, assim, no microfone. Acho que a gente precisa fazer essa conversa infinita e babélica. Eu ia dizer da observação que tu fez do grupo de pesquisa, né? Da linha de pesquisa em especial, assim. A linha de pesquisa Filosofia da Diferença e Educação foi fundada em 2002, né? E Sandra, Tomás e Paola fizeram um trabalho de fortalecer esse lugar de muitas práticas disformes ao acadêmico terem força, né? E é um trabalho de muitos anos, 2002, dá para fazer uma contagem desde quando isso vem se fazendo. Então, mesmo assim, já desde 2002, é um trabalho constante da gente conseguir fazer com que a gente possa defender que esse trabalho acadêmico, não pela via da BNT, também é trabalho acadêmico válido, e especialmente por aquilo que Deleuze e Guattari depois nos apresentam, né? Essa ideia que eles tiram da linguística, também da forma de expressão carrega a forma de conteúdo, elas importam muito nesse fazer, né? O fazer, ele não é só uma representação daquilo que se faz, ele é o próprio problema sendo exposto, né? A gente não pode esquecer de McLuhan, ou sei lá, muitos outros. A outra Mariana Musseta, também está trabalhando isso na Argentina, via os conceitos de multimodalidade na escrita acadêmica, né? Isso é maravilhoso, a gente poder cruzar essas formas de fazer e trazer isso para a academia com força. Ontem o Gonçalo nos falava uma espécie de academia que funcione como bitcoins, né? Ou seja, em que o fazer, ele está para além dessa métrica institucional, né? E isso não é uma ideia dele, isso está em Nietzsche, né? No futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, que mostrava aí uma problemática séria com relação ao Estado, daquele que quer nos dar acesso a todos ou restringir acesso a todos, né? E dar acesso a alguns. Esses dois movimentos também, do modo como que muitas vezes se apresenta, eles acabam sendo problemáticos, e não deixam que, de fato, certa liberdade ou democracia, de fato, aconteça. Mas são temas muito complexos, e eu acho que passa por aí, pelo modo de escrever também, pelo modo com que a gente consegue apresentar nossos relatórios, e isso é lindo.
Tem uma relação no nosso grupo que é bem interessante, que é o quanto o infra nos atravessa de uma forma geral, porque já é uma universidade periférica, né? E tem uma série de questões, e tem alunas, alunos, alunos de vários lugares. Então, em comum, muitas dessas alunas e alunos, tem relação que o periférico também é campo, né? Então, por isso que eu acho que aparece tanto a questão da natureza também em alguns dos trabalhos. Quando a Bruna perguntou um pouco sobre a exposição e como se deram as propostas, tinha essa relação para a exposição mais com as tentativas de esgotamento do que com o conceito de infraordinário em si, né? Está atravessado, mas não necessariamente. E aí tem, por exemplo, cada artista, cada pesquisador foi compondo, a partir da sua tentativa de esgotamento, e a partir dela, uma proposta na sequência que pudesse ter uma interação com aquilo que ela produziu enquanto obra, né? Então, antes veio a obra e depois veio a ideia do que se fazer ou como propor uma relação com aquilo que estava se fazendo. Tem propostas super interessantes lá, quem quiser acessar depois. Eu fico pensando que a gente vai para o YouTube, né, galera? Então, eu fico pensando, pagando de youtuber aqui. Galera, @infraordinários, vão lá para dar uma olhadinha, né? E é interessante que, por exemplo, né, falando do meu trabalho, era um trabalho que tinha relação com um trabalho anterior, mas aí eu peguei, estou até aqui com algumas caveiras, né? Essa aqui é uma caveira de um cachorro que eu peguei de uma localidade onde eu dava aula até antes da pandemia, e eu moro no interior de Triunfo e dou aula ainda em localidades que também são descentralizadas e que tem uma relação forte com natureza, né, terrenos baldios. Então, parte daquilo que eu fiz foi esgotar o rosto, mas esgotar o rosto em relação a restos que eu ia juntando. E esses restos, eles têm uma relação profunda com os lugares onde eu atuo, como artista e como educadora também. Então, esses restos que na natureza, né, uma caveira de cachorro, um ninho de passarinho, acho que eu tenho aqui também, um cabelo que eu cortei, enfim, essas coisas, que são infra, né, que são do infra, no momento em que elas são vestidas, que é um outro trabalho, Formas de Vestir o Infinito, mas no momento que elas esgotam o território do rosto, o resto é rosto, ele sai do lugar do infraordinário e a partir do esgotamento ele assume uma outra direção, porque essas coisas juntas, elas deixam de ser, elas assumem um outro lugar, assim, que não é mais o lugar daquilo que estava no terreno baldio, não é mais o meu rosto, é uma outra coisa. E tem muitos trabalhos muito interessantes, tem o trabalho da Tati, que falou em relação aos alunos dela, que é tudo que cabia dentro de uma bolsa, era uma coisa assim, então as crianças desenharam. Tem uma colega, Lari, que se ela quiser falar, inclusive, do trabalho dela, é super interessante, eram fitas, formas de encaixar o corpo com fitas. Então, muita gente esgotou o próprio corpo enquanto um espaço, enquanto um lugar de esgotamento, e a partir desses esgotamentos é que a gente propôs uma pergunta, enfim, possibilidade de que as pessoas esgotassem também, a partir das nossas propostas, esgotassem e se relacionassem com o seu cotidiano, né? E eu queria propor um exercício, a louca, nem combinei nada, mas para potencializar ali a nossa conversa infinita, eu queria propor um exercício que é o seguinte, apareceu ali na nossa conversa formas geométricas, né? Você falou em janelas, que tem muita relação com o que a gente está aqui espiando agora por essa fresta, por esse retângulo. Apareceu a formas geométricas, retângulos, enfim. Então, a proposta é a seguinte, e essa proposta vai ser a partir dessa ideia de esgotar, e vai ter, assim, algumas restrições, mas poucas, tá? E também depois a galera do YouTube, a galera pode participar, gente. Então, eu vou fazer uma pergunta, todo mundo vai para o chat, e eu vou ficar repetindo essa pergunta, esgotando possibilidade de repetir essa pergunta, enquanto vocês esgotam possibilidade de responder essa pergunta. A questão é, tá? A restrição é, vocês, mesmo que vocês tenham uma resposta na cabeça de vocês que levaria mais linhas, uma resposta assim cheia de palavras,
que vocês não escrevam ela por extenso, que vocês sigam escrevendo aos poucos, palavra depois outra palavra, mesmo que no meio da frase de vocês se atravessem outras palavras e outras ideias de frases e respostas, que vocês sigam escrevendo, mas interrompendo essa escrita. Pode ser? Todo mundo entendeu? Deu para sacar? Acho que sim, eu entendi, acho. Quer dizer, a gente sempre entende a partir do que a gente pode entender, né? Sí, Mariana, asociación libre. Ella hace una pregunta y bueno, la contestamos como quiera. E uma coisa muito importante, no momento em que eu parar de falar, a gente para de escrever, tá bom? Todo mundo para o chat, então. O que cabe no retângulo? O que cabe no retângulo? O que cabe no retângulo? Que cabe no retângulo? O que cabe no retângulo? O que cabe? O que cabe? O que cabe no retângulo? O que cabe? O que cabe? O que cabe no retângulo? O que cabe? O que cabe no retângulo? O que cabe no retângulo? O que cabe no retângulo? Voltamos. Agora... Pode falar, tá? Não, pode ser depois. Agora tem um segundo movimento para a gente responder o que cabe no retângulo, só que a gente vai responder com gestos e sons sem palavras. Os sons são em função de que para aparecer, né, depois na gravação, a gente também precisa fazer sons, porque senão a gente só fica no gesto e se perde aqui. Então, a gente tem uma vai observação nisso. Tem uma observação. Na gravação do Meet, só aparece na tela quem está falando. Então, por isso que se fizer gesto, tem que fazer gesto com som, senão não vai aparecer mesmo. Por isso são gestos com sons. E a ideia é a gente responder o que cabe no retângulo com gesto ou som. Quem não está à vontade para abrir a sua câmera, pode fazer só sons. A gente não vai combinar quem vai depois de quem, a gente simplesmente vai ir fazendo, tá bom? Pensem no espaço do retângulo e pensem como preencher os cantos, as retas, o que atravessa o espaço de vocês, e simplesmente respondam com o corpo e com o som de vocês. Eu propus, vou começar.
Bueno, voltamos. Nunca saímos. No chat. Muito bom, muito bom. Gente, tem coisa que eu nem sei o que era. Tem músicos profissionais aí, claro. Imagino. Ó. Essa foi a Zazie que veio dar um oi. Zazie, cabe no ângulo também. Falando em que não, chegou a Zazie, então. É isso aí, Zazie no metrô. Uma homenagem. Exatamente. Eu fiquei preocupada que a Mariana, lá na Espanha, ela fazia altos movimentos, mas ela estava com o microfone desligado. É. Ela está na Argentina. Ah, Argentina, desculpa. Mariana, um pouco mais perto. Sí, no entiendo qué decían de mí. Que hacía mucho movimiento, sí, pero estaba con el micrófono apagado. Ah, sí, no entendí que había que encenderlo, perdón. Pensé que el ruido era el fondo y uno acompañaba con movimiento. No, lo que pasa, bueno, yo tengo que ir haciendo a veces algunas traducciones, me tenés que decir que a veces no estás entendiendo. Lo que pasa es que la grabación en Meet, cuando solo aparece la persona que está hablando, entonces ¿Sí? estos movimientos que existen solo para nosotros, pero después nadie los va a ver. Eso es maravilloso también. Es un movimiento extraordinario del encuentro. Foram movimentos para agora. Todo quien está hoy puede saber. No, es que yo entendí eso, pero por eso había puesto captura en pantallas. En el chat. Lo había puesto. Pensé que iban a capturar pantallas. Bueno, no, me divertí muchísimo. Las especialistas... Muy divertente. Capturar pantallas es muy bueno. Super, Liz. Tu pensou isso antes de chegar aqui hoje? Foi improvisação. Essa pessoal do teatro, né? Vocês vejam. Eles sempre têm uma surpresa. Com certeza. Hein, Liz? Liz, a gente não gosta disso, Liz. Ai. Alguém quer falar alguma coisa sobre a experiência ou não? Ou, sei lá, fala se quiser também. Vou refalar do que falei no chat. Como é que a gente nunca fez isso antes? Adorei, achei fantástico. Imaginem só amanhã na hora de assistir isso no YouTube. Vai estar fantástico, fantástico. Adorei. O mais legal é que eu sempre... Nossa, obrigada pela proposta. O mais legal é que eu sempre coloco restrições que eu quebro. Isso, assim, eu tentei, mas eu falei, gente. Disse que não era para falar nenhuma palavra, mas eu falei. Essa proposta é parte de um contágio que é ligado à minha pesquisa do mestrado
E a Mariana falou que não orienta a pesquisa de mensagem de ninguém, mas ela também está com o Edu Pacheco me orientando, eu quero deixar isso aqui. E, enfim, que, né, eu estou ligada ao grupo e aí trouxe a Mariana aí juntinho, no quentinho do coração. E tem, no caso, eu estou pesquisando nesse momento uma relação que está atravessada pelas leituras que a gente faz no grupo do Infra, mas não necessariamente o PREC, ele tem uma relação infra de citação dentro do meu texto, porque eu não supercito o PREC. No entanto, quando eu pergunto o que acontece quando nada acontece, eu vou falar de uma série de perspectivas que são políticas, né, para pensar o cotidiano e como ele é conjugado massivamente a partir de alguns temas, né, que vão falar de determinados corpos a partir de perspectivas bem binárias, né, e de todas essas relações. Tento falar um pouco delas, né. Então, o PREC atravessa isso, né, traz essa potência como essa pergunta, que não necessariamente vai ser estruturada a partir do próprio PREC, mas dialogando com outras autoras, principalmente mulheres, né. E uma coisa interessante, pensando nessa questão da proposta dos ruídos, e desses ruídos enquanto contágios também, e nessa perspectiva da gente se espiar por esses retângulos, o quanto os nossos espaços, e aí as nossas espécies de espaços, elas estão se atravessando, e quanto o nosso cotidiano, nesse momento, essa perspectiva de que o cotidiano como algo que escapa, nesse momento, esse cotidiano está escapando por essas telas, né? Então, esses ruídos, aqui a gente provocou ruídos conjuntamente, mas a gente está o tempo todo meio que no cotidiano tentando ocultar ruídos, né? Quando vai dar uma aula, ou quando é um carro que está passando do gás, ou sei lá o que está acontecendo. Então, essa também é uma perspectiva do nosso grupo, né? Amparado pelas leituras que a gente faz, olhar para essas coisas ínfimas e olhar para elas olhar para elas na sua potência e não simplesmente no seu esvaziamento, né? Então, o exercício ele também propõe um pouco disso, né? De olhar também da perspectiva de algo que é um contágio, mas que não é um contágio poético, é uma outra coisa. Enfim, me meti agora, vou ficar quieta para o resto da reunião. Tá ótimo, Liz. Manda um beijo lá pro Edu, né? Faz tempo que a gente não se vê. Essa frase é uma frase que eu tenho visto ela replicar assim muito, e é muito legal. Assim. Quando a Liz falou, eu pensei rapidamente na Eduarda, né, na Duda, que usa essa frase na dissertação. Eu mesmo uso essa frase no projeto de pesquisa que está em vigor ainda, porque ela nos faz pensar justamente nisso, assim, o que a gente desvia, né? Como diz lá o PREC, uma espécie de espaço também. Viver é de algum modo, ir desviando, né? Fazer desvios para não esbarrar em nada, né? Imagino que esse exercício também é um modo de entender a interrupção como matéria, né? Porque isso interrompe o barulho do gás, interrompe uma aula, mas que tipo de interrupção é essa, né? Que tipo de dispersão é essa que a gente pode capturar para nós, assim, uma espécie de contágio auto escolhido, vamos dizer assim, autobiográfico, inclusive, até. Ou seja, como fazer com que essas interrupções, esse levantar a cabeça, pensando em Barthes, de uma leitura, de uma prática, sejam incorporados naquilo que eles fazem parte, né? Mas que a gente desvia. A gente desvia, depois não se dá conta, opa, eu desviei disso e era isso que eu queria, né? A gente faz muito isso, porque aprendeu a desviar, antes mesmo de observar. Observar num sentido mais amplo, assim, porque a gente tem muito essa ideia de observação como aquele ser racional que observa, né, e constata, mas não é dessa observação que a gente fala, obviamente. Super.
Obrigada, Liz. Que surpresa. Como é que a gente não tinha pensado nisso antes mesmo? Mas é isso, então, pessoal. Jaqueira, Se Mate. alguém quer perguntar. Mariana perguntou se queria mate. A essa hora, tira o sono. Eu ultimamente estou, assim, Cafeína. café, mate, café. É. E, bom, no final da noite tomo melatonina para dormir. Tipo... Mas, então, só para encerrar, assim, a pesquisa da Liz no mestrado em educação, ela começou com um projeto e com a pandemia ela teve que, digamos, lançar outra música, né, Liz? E aí ela está trabalhando com esses contágios poéticos nas redes, a relação da docência com esse momento, né? E é muito interessante de ver isso que ela fala, de que não necessariamente há citações de Perrec no projeto dela de mestrado, mas que esse ruído de fundo do qual a gente falava acaba reverberando, né, acaba aparecendo nessas coisas, como ela pensa isso, né, em educação e agora, nesse momento, né. Então, eu achei muito legal, Liz. Tudo a ver, já pode entrar como uma experiência na tua pesquisa, né, de mestrado. Um contágio poético desses, sonoro. Sim. Aproveitei aqui você, gente, para isso. A gente gostaria de conhecer também mais as pesquisas de vocês, dos mestrados, doutorados, né? Se algum dia vocês quiserem conversar com a gente também, apresentar. Isso seria muito legal, a gente fazer um encontro só de pesquisa, eu acho que isso é muito legal. Para ver o que o pessoal está pesquisando, né, a partir de Perrec, sei lá. Sim, eu mesma, no meu doutorado, pesquisei Perrec, mas de uma outra forma, né, então... Sim, eu também, eu não faço uma pesquisa sobre Perrec, né, o Perrec, ele está ali, na matéria, aliás, minhas pesquisas são sempre mais temáticas do que de autores, né, os autores são esses intercessores de vozes de conversa mesmo, que nos dão matéria para a produção. Mas vamos combinar, sim, Marina, fazer um trabalho sei lá, de reunião, de conversa, para a gente falar sobre as pesquisas e interagir com ideias, intercambiar, compartilhar, que é uma palavra da nossa era, vamos dizer assim. E assim, para as artes, é muito interessante pensar as restrições do Oulipo, né, elas, de certa forma, se conectam ao que a gente chama de protocolos, né, que é uma prática lá que começa, ou já havia antes, mas enfim, que a gente vê um boom, né, na arte conceitual, e nas propostas do grupo Fluxos, né, e isso é uma coisa que toca muito as artes, né, as artes visuais especialmente, mas também a dança e o teatro, né, a gente tem essa ideia das restrições da escrita, né, das experiências do Oulipo, mas também a gente percebe esses protocolos que a gente se autoimpõe, né, os artistas, eu digo, né, muitas vezes, e até mesmo enquanto professores também, né, então... talvez as palavras sejam os termos que a gente usa e não sejam os mesmos, né, mas isso tem muito a ver, assim, com coisas como a gente age também, como a gente pensa a pesquisa em arte, né, eu acho isso muito bacana de pensar também esse cruzamento, né, das restrições aqui, e com certeza, Lisa, a gente todo o tempo está quebrando as próprias restrições autoimpostas, né, e isso a gente sabe quando a gente coloca as regras que essa é a graça, elas podem ser, né, a gente pode burlar essa é a graça. E criar desvios, né, e tudo mais. Aliás, o Oulipo faz uma distinção entre regras e restrição justamente por isso, né, a restrição é essa autoimposição, diferente das regras, tipo regras gramaticais, né. As regras existem por si mesmas, ou, né, exterior a gente, eu acho bem interessante de pensar isso em vários campos, né? Aqui está até a Mariane Rotter, que trabalha muito protocolos, né, Mariane? Do meu ponto de vista, é um protocolo fotográfico, né? Eu acho que é uma coisa bem legal de a gente pensar.
Maravilha isso. Bom. Gente, vocês estão olhando esse chat? Esse chat tá fantástico. Esse chat tá fantástico. Eu tô prestando atenção, mas eu tô encantada com esse chat. A gente fez um exercício, essa conversa infinita tá maravilhosa. Tá maravilhosa essa conversa infinita. Nesse sentido, eu gosto mais do sistema de gravação de conferência da URGS, o MConf, porque no MConf a gravação fica, só que são só 6 pessoas que aparecem na tela. Só que o chat fica na gravação. Aqui não, ele forma 2 arquivos, né? Ele forma 2 arquivos, o arquivo do chat, o arquivo docs, e o Word, né? .doc, e aqui o arquivo da gravação é só a imagem. Eu reparei isso. Nós teremos esse material, teremos de qualquer forma. E ó, Máximo, Bibi está comentando também, que também até é um trabalho que talvez Mariana não conheça, que é o trabalho da Bibi, aqui ela mostrando dessas restrições, e ela falou na quarta-feira, no nosso encontro, e é muito interessante ver o tipo de restrição. Foram diferentes artistas com diferentes restrições, e o exercício era muito interessante, de que eles tinham que trabalhar com... A sua restrição era não trabalhar com a coisa que eles se sentiam mais à vontade. Não trabalhar com a coisa que... eu sou melhor com tal coisa, não, essa coisa é a única coisa que tu não pode usar. Então, foi um processo... É legal a gente fazer esse... a Bibi está com a câmera desligada, porque eu acho que ela está com pouca conexão. A Bibi Angel, né, da Universidade de La Plata e da Universidade das Artes de Buenos Aires. Esses intercâmbios são legais aqui, que a gente aproveita esse momento também. Né? Ou seja, ela trabalha com artes, né? Que ótimo, vá. Aí, Bibi, aparecer. E a fala da quarta-feira foi com Bibi e com Mariana Musseta, né? Mariana Musseta trabalha com literatura, e literatura inglesa em especial, não, Mariana? Então, a partezinha que eu vi eu acho que a partezinha que eu consegui ver era a Mariana apresentando um artigo. Isso. Que ela falava eu estava fazendo o curso e olhando um pouquinho, infelizmente não pude ver tudo, né? Em seguida veio a Bibi, que também fez algumas restrições, alguns exercícios que podem ser vistos lá no YouTube da nossa... Claro, ficou gravado, então dá para a gente ver. Quarta-feira. Mas é legal a gente fazer esses intercâmbios, sim, a gente está se conhecendo aqui. Infelizmente não é uma sala normal, né, que a gente apresenta as pessoas trocam e-mails, mas a gente consegue fazer tudo. Não sei se você está se entendendo, Bibi. Bibi? Yo digo que sí, que ella sí. No, tengo muy mala conexión y ustedes hablan muy rápido, así que más o menos. Voy siguiendo más o menos. Bueno. Y ya cortó como 8 veces. Salgo y entro y salgo y entro y salgo y entro. Ahí les puse el libro de las restricciones nuestras. Vale. ¿Lo ven? Un link, ¿no? Sí, lo vemos. Ese es un libro de acceso abierto, donde están las fotos de obras de cada artista. Cada artista eligió un cuerpo de obra que lo represente. Se lo pasó a otro equipo. Estábamos en 2 ciudades, en Buenos Aires y Córdoba. Los de Buenos Aires le pasaron a los de Córdoba y los de Córdoba a Buenos Aires su obra y su declaración de arte, el statement, no sé cómo le llaman ustedes. A gente chama de statement mesmo, mas pode ser declaração. Bueno. Muy bien. Hola. Hola, te estamos escuchando. Te estamos escuchando, Bibi. Bueno, solamente eso, les decía que cada grupo mandó a la otra ciudad y en el equipo de investigación, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, preparamos restricciones específicas para cada artista, quitándole su caballito de batalla, su lugar fácil. Y
yo también participé, tuvimos que dar obra con la región y hacer después una narrativa sobre lo que pasó en esa acción. Y todo eso está en ese libro. Es un libro muy largo, pero son todas imágenes. Hay muy poquito para leer. Es divertido porque tiene dibujitos. Já estou baixando aqui. Bom, eu não sei, eu acho que enquanto está maravilhoso, mas a gente pode ir finalizando de algum modo, não sei se vocês estão de acordo. Eu só queria dizer que tem muita coisa legal lá naquele site de compartilhamentos também, que vale a pena dar uma passada lá e ler. Qual site de compartilhamentos? É como é... Padlet, né? Sim, o quadro. Isso. Bom, a gente não falou dele, né? Mas coisa legal lá. Ele faz parte desse... A gente falou dele ontem, eu acho, no primeiro dia, na quarta-feira. Ela faz parte desse projeto desse ano, né? O que a gente fazia em aula, ou fazia em pequenos grupos de exercícios, que a gente acabava guardando em casa em pastas, com os papéis e lia. Isso que é uma matéria de professor, agora é maravilhoso, porque a gente faz que seja visto num quadro, né? E sempre existiu, a gente não usava, né? A primeira vez que usei foi com a Mariana Musseta, que me mandou no começo do ano un convite para un ejercicio, ¿no, Mariana? Del Padlet. Sí. Bueno, eso... Yo tampoco conocía, conocí en este momento también. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Sí, conocemos contigo y ahora ya estamos llevando para todos lados. Pero muy bien. Y ustedes quedaron en el artículo, porque ustedes están incluidos en el artículo. Porque aparece el link en el artículo. Explico. A Mariana fez quadro desses no começo do ano, fez um monte de atividades e depois ela escreveu um artigo. Máximo. ¿Qué? Habla mais lento. Ah, tá. Explico. Eu vou falar em espanhol e devagar, tá? Mariana hizo el Padlet, un cuadro, y participamos de ese cuadro. Y después ella escribió un artículo, y de ese artículo, aquellos que participaron del Padlet están presentes. Eso que dijo ella. Agora, os que falam português entenderam, né? Eu falei devagar. Perfeito. Se a Bruna puder botar aqui no chat o endereço do Padlet? Sim. Para a gente ver. Sim, lo pongo. Sim, respondendo em espanhol. Eu coloco, sim. Eu vou botar aqui que na verdade é o link que tem tanto para o Padlet, é um quadro, né? Um quadro, como se fosse um quadro de aula também. Eu botei o geral e a Mariana botou o dela. E eu botei o geral aqui que tem os convites para os eventos de hoje, né? E o mural de exercícios, que é um quadro, um mural, né? Eu vou botar o específico. E é maravilhoso o que aconteceu esse ano, porque tem muito exercício ali, e a gente vai fazer um inventário desse material, com certeza, né? Juntar com outros e fazer com que, de algum modo, isso se torne mais público. Como eu sou eu disse assim, eu sou um fracasso de depois fazer com que as coisas sejam vistas, né? Eu guardo para mim. Agora eu tenho parceiros que me ajudam nisso, então a Bruna é maravilhosa nisso, e tem os outros, as outras e outros colegas de grupo, né, em que tem me ajudado a fazer com que isso não fique numa gaveta. Isso é maravilhoso. E obrigado, Tati, por chamar a atenção, porque são tantas coisas, né, que a gente faz, e esse ano a gente tem essas 3 frentes, né, nós fizemos as leituras do PREC, né, do tentativas de esgotar em inglês, francês, espanhol, português e eu não sei o idioma do Robson também. Depois começamos com o Padlet, no mesmo dia, né, 18 de outubro a gente começou com o mural. Esse mural ele foi ganhando volume, tem muito exercício legal, assim, tem coisas de pessoas que a gente não sabe de onde vem, pessoas que são dos cursos da graduação,
do pós, bom, está maravilhoso nesse sentido. E o conjunto de conversas que acaba hoje, assim. Então, este ano, tentativas de esgotar no lugar na educação, que seria o terceiro ano mais público, ganhou um destaque sem sair de casa. É incrível isso, né? É incrível. Como a gente tem incorporado essa restrição. E nos esgotado bastante também, né? Porque é verdade. O pessoal já fez várias figurinhas, inclusive no WhatsApp, com o perrec esgotado, assim, já virou memes. Mas, assim, se tem alguém ainda aqui de Leave, se conseguiram sobreviver até as 8h56, essa ideia do Padlet, não sei como é que se fala, falar em português. Eu falo Padlet. É bem legal, né, a gente pensar de criar... Eu vou falar Padlet também. A Mariane, ela experimentou usar um outro recurso na nossa aula de Leave, ninguém entendeu como era, né? Ficou todo mundo choramingando, eu não sei fazer isso, não sei fazer. Agora, quem sabe tu propõe, eles vão aceitar, Mariana. A minha proposta não foi muito bem aceita. Mas o teu não era Padlet, o teu era uma outra coisa parecida. Foi a cara que então, de repente, né? Eu estou criando um também para as crianças compartilharem os trabalhos dela esse ano. Vamos ver se vai funcionar. Já tem uns 3 ou 4 lá. Depois eu compartilho lá com o grupo. É bem bom, porque ele é fácil de usar, né? Não tem nada de complexo, não precisa ter conta, né, para compartilhar. Com as crianças, assim, eles dão ponto. Para não ficar anônimo, tem que se inscrever, mas mesmo assim dá para... Sim. E funcionou super bem, né? Hoje a gente está chegando no 100 e está super povoado de histórias e pessoas de outros lugares, pessoas que inclusive não estão na universidade, se contagiaram com a ideia, né? Esse é o objetivo, né? Gente, tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente eu queria fazer uma leitura. É a hora da janta, vamos lá. Eu quero fazer... Primeiro, vou agradecer de novo a todos vocês. Agradeço de todo meu coração, Bibi, Mariana e todos vocês de diferentes formas. Obrigada, Liz, pela proposta de exercício, né? Proposta surpresa, exercício surpresa. Imaginem uma aula de Mariana, Bibi e Liz. Todo mundo tem que fazer o exercício. Adorei. Muito bom. Muito obrigada, Mariana, por compartilhar. Eu não gosto de fazer exercícios. Gente, o Máximo é o que não faz o exercício. Ele se esconde, desliga a câmera, né? Ele é o aluno que desliga a câmera, tá? Deixa mas eu adoro que façam aí, tudo bem, acho maravilhoso. Eu vou ficar aqui. Prof. Bibi. Também é tímida, né, prof? Eu fico com a Mariana, então, a gente fica observando. Quando tem que cantar, dançar, né, pessoal? Mexer muito, assim, já. Se movió, Máximo? Se movió, hizo el ejercicio porque no lo vi. ¿Lo hizo? Ele desligou mira, aí não pressiono, hay que hacerlo. Gente, pode falar, Máximo. Não, eu ia continuar os agradecimentos, agradecer a Mariana da Silva, né? A gente tem que fazer o adendo para saber de que Mariana está falando, pela fala de hoje, por trazer esse conjunto tão bonito de trabalhos associados, né? Ou eu prefiro associados do que filiados sempre, né? Essa ideia de associação é maravilhosa, a gente tira lá de Gabriel Tarde, que Deleuze também traz para si, né? De a gente se associar a coisas que nos dão potência, né? E esses encontros, essas conversas são para isso também. E hoje esteve bem cheio, assim, eu acho que foi bem bonito no sentido de que dá para ver o grupo se movimentando nesse trabalho de associações mesmo. As associações são muito legais, né? Agradecer a presença de todo mundo, né? E bem, a gente tinha combinado
a gente começou os conversatórios, eu observando que a gente estava dedicando e dedica tudo que foi feito, o que se está fazendo, o que se fará como conversatório a Sandra Corazza, que é a nossa sátrapa, vamos dizer assim, usando a patafísica, né, aqueles que nos dão força de matéria de produção. E então combinei com Bruna que a gente ia ler um trechinho, né, na verdade Bruna ia ler, porque eu sou tímido demais para fazer, um trechinho do Cantos do Furor, que é este livro de Sandra. Foi um livro, é um livro marco também para mim, porque foi um livro que me trouxe a Porto Alegre para fazer doutorado, etc. Algo que a gente já conversou hoje neste livro, que uma parte que é a poética da pesquisa da Ninha, mas isso não vou ler, mas o livro pode ser encontrado no Academia.edu, acho que está lá para baixar, tá? Chama Cantos de Furor, é uma homenagem a Lautréamont, né, esse escritor uruguaio-francês, que é tão francês que é também muito uruguaio. Ele era filho de francês, mas foi criado no Uruguai, estudou no Uruguai, e até os 18 anos ele esteve no Uruguai, foi para a França, escreveu lá os cantos, né, dele. E esse Cantos de Furor da Sandra tem a ver com essa leitura que ela fez na época do Lautréamont. Então, Bruna, quer ler o trechinho? Quero. Eu botei uma versão ali, fiz uma versão em espanhol meia boca. Eu acho que nós temos algumas traduções desses textos aqui de um rapaz que fez uma passantia, né? Como é que se diz em português? Uma residência, eu acho, aqui. Ele estava fazendo, acho que, doutorado na PUC, um menino colombiano que fez algumas traduções dos textos da Sandra. Eu acho que esse do Canto do Furor tá, eu vou ver se eu consigo. Envio para vocês. Sim, beleza. Então tá. Vamos lá. Cito Sandra Corazza. As relações internas da prosa levam-te a transcrever, aludir, falsificar, devorar antropofagicamente, roubar o alheio, suspender e vomitar o acontecimento, fazer plágios tão palpitantes como o desaprumo da cabeça e o tremor das mãos da pior ressaca inventada pelo cristianismo. Repetir autores, convenções e figuras de retórica, expandir o vocabulário e a imagética para acompanhar os desvarios, imitar as imitações e adulterar as transcrições. Mas não te assusta, ri de ti mesmo. Mais adiante, serei eu a copiar, alterar e subverter os sentidos. Obrigada, gente. Obrigada por tudo isso. E que sejamos nós a fazer tudo isso. Que lindo. Parceiros de pesquisa, parceiros de leituras. Bom, obrigado, né? Obrigada também, pessoal. Muitas graças. Vamos continuar as nossas conversas infinitas. Isso, na quarentena. Por várias vias, né? E fica obrigada pelo convite. Vai ficar esse convite desse evento, hein? Temos que fazer esse encontro. Então tá. Também compartilhar as nossas pesquisas com vocês. Isso, isso é muito legal. Não fala evento porque a gente se assusta. Fala assim... Encontro, né? Café doméstico. Na charla, como é que é em espanhol? Vou fazer um piquenique online. Um piquenique online. É bem legal. Em espanhol também se usa conversatório. Conversatório. Também se usa conversatório. Boa noite, prazer em conhecê-los. Boa noite, pessoal. Tchau. Até. Tchau. Até mais. Obrigado, Mariana. Tchau, gente. Tchau.
Boa noite. E aqui acabamos a gravação.